Pronto. Então, vamos lá, vamos começar. Dar uma limpada aqui. Pessoal, sobre essa avaliação A2 aí, tá tranquilo? Sim, professor. Alguma dúvida? Não, né? Tranquilo. Então, beleza. Então, ó, o nosso semestre vai se encerrar a última prova é dia 7, tá? Então, nós temos aula hoje, dia 16, dia 23, dia 30, né? Então, temos mais 4 aulas aí antes da prova, tá? Fechando o semestre. Da última prova, a prova A3. Então, vamos lá. Então, já vamos conversar aqui. É conteúdo novo, professor? Tudo é novo. Beleza. Então, vamos lá, ó. Tem um esqueminha que é chamado conversão de fontes. Conversão de fontes. Então, nós vimos aí 2 tipos de fontes, né? Uma fonte de tensão, né? Positivo e negativo. E a fonte de corrente. É isso? Então, é possível eu transformar a fonte de tensão em uma fonte de corrente e uma fonte de corrente numa fonte de tensão. Tá? Uma fonte de tensão real, tá? Ela sempre vai ter uma resistência interna. Tá? A fonte de tensão real sempre vai ter uma resistência interna. Vou chamar aqui de RI. E aqui Você está exibindo, professor? Oi? Está exibindo na página? Rapaz. Me desculpe. Cadê aqui, tio? Eu achei que você estava só lendo aí. Não. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Né? Aí, ó. Tá vendo a minha tela agora? Positivo, professor. Então, aqui, ó. Então, em azul aqui, ó, tem a fonte de tensão, né? Positivo e negativo. E a fonte aqui de corrente. Certo? E eu posso converter a fonte de tensão numa fonte de corrente ou a fonte de corrente numa fonte de tensão. Tá? Então, uma fonte de tensão real é essa aqui, ó. Eu tenho uma fonte de tensão real e insere com uma resistência interna. Certo? Toda fonte de tensão, toda bateria, ela vai ter um valorzinho de resistência interna. Né? Então, tem os terminais dela aqui, ó, de saída, né, o negativo e o positivo aqui em cima, só que internamente representa uma resistência ligada em série com a fonte de tensão. Já a fonte de corrente, ela é representada por uma resistência em paralelo. Uma resistência em paralelo. Né? Um RI aqui, resistência interna, em paralelo. E aqui, a gente chegou. E aqui é os terminais de saída dela. Certo? Então, essa fonte de corrente real, né, que é no caso aí que a gente viu os painéis solares, essa resistência interna faz com que o próprio painel consome, né, a corrente dele que ele gera, né? Então, isso aí é uma perda. Então, essas resistências internas, elas provocam perdas, né? Ó. Nesse caso aqui, se a corrente for passar pela resistência interna aqui na fonte de tensão, também vai provocar perda. Tá? Então, no caso de teórico, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Eu tiver uma fonte de tensão, e aqui a resistência interna dela, e vou ligar essa fonte a uma determinada carga. Aqui V e aqui RI. Aí eu vou ligar uma carga aqui, um resistor qualquer aqui. RI. Vamos colocar aqui que essa fonte aqui ela é de 6 volts
E o RI aqui em cima, colocar de 2 ohms. Certo? Tem uma resistência interna de 2 ohms. Tá. Muito bem. Se eu ligar aqui uma carga aqui, ó, de 4 ohms, carga de 4 ohms, né? Como que vai ficar esse circuito aqui, ó? Então, aqui, ó, a resistência total vai ser o RI mais a carga, né? RI mais a carga. Então, aqui o R total igual a 2 mais 4. Então, 6 ohms o R total. Certo? Se eu pegar aqui e calcular a corrente que vai circular aqui pela carga, o I, né? O I vai ser a tensão total dividido pelo R total, né? Circuito em série. Né? Então, vai ser 6 dividido por 6, 1 ampere. Então, essa carga aqui, ó, ligada a essa fonte, ela recebe 1 ampere de corrente. Né? 1 ampere de corrente. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou converter essa fonte aqui de tensão numa fonte de corrente. Como que eu faço a conversão? Aqui é tensão total. Então, para mim achar aqui a corrente total aqui da fonte, ó, vamos colocar IF, isso é melhor, senão vai confundir. IF, que é a corrente da fonte. Eu transformar a minha fonte de tensão numa fonte de corrente, eu vou pegar aqui a tensão da fonte, vou colocar aqui F também. Tensão da fonte e dividir pela resistência interna. Então, 6 dividido por 2, eu vou ter uma fonte de 3 amperes. Então, aí, ó, eu redesenhando o circuito, vou fazer isso aqui. Aí aqui eu tenho o RI. Aí o RI não vai mudar, vai ser os mesmos 2 ohms. Né? E aqui a corrente da fonte vai ser de 3 amperes. Tá? 3 amperes. Aqui eu tenho meus terminais da fonte de corrente. E aí eu vou ligar a mesma carga que eu liguei lá na primeira fonte de tensão. Carga de 4 ohms. Né? Então, agora vamos ver aqui, ó, qual que vai ser a corrente que vai vir por aqui, né, na carga, né, e da carga. Tem a corrente essa corrente da fonte que vai chegar aqui no nó, né, vai chegar aqui no nó, esses 3 amperes aqui, 3 amperes, e aí ele vai se dividir, né, parte vai vir para a carga e parte vai descer aqui para a resistência interna. Né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, como que eu posso calcular essa corrente que vem para a carga aqui? Vamos chamar essa corrente aqui de I2, né? E aqui I1. Então, I2 eu posso calcular pelo divisor de corrente, né? Ó. O I total, ou o I da fonte, né? Vezes, se eu quero saber a corrente nesse resistor aqui, eu multiplico pelo inverso. Então, vezes o RI, dividido por RI mais a carga. Então, aqui esse 2, que é a corrente da carga, vai ser 3 vezes 2, dividido por 2, mais 4. 3 vezes 2, 6. 2 mais 4, 6. Então, a corrente que vai circular na carga também aqui, ó, 1 ampere. Então, vejam que a corrente aqui, ó, na fonte de tensão, a corrente que a carga vai receber, 1 ampere. E aqui também na fonte de corrente, 1 ampere. Então, é possível eu fazer essas conversões entre uma fonte e outra e não mudar o atendimento à carga. Entenderam?
Ficou claro aí? Sim, professor. Beleza, né? Professor? Sim. Então, IF é o quê mesmo? É a tensão da fonte aqui, ó, os 6 volts aqui no exemplo, ó. VF aqui, dividido pelo RI. Resistência interna. Aí eu transformei essa fonte aqui em vermelho aqui, ó. Essa fonte aqui em vermelho, essa fonte aqui é uma fonte de tensão de 6 volts e uma resistência de 2 ohms. Eu transformei ela, fazendo esse cálculo aqui, numa fonte de corrente, né? Que aí é a fonte de corrente equivalente a essa fonte é de 3 amperes e uma resistência de 2 ohms. Okay. E aí eu poderia fazer o contrário também, né? Eu transformar da fonte de corrente para a fonte de tensão, né? Então a fonte de tensão... Oi? Vai dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo, né? Ó. Aí você vai pegar a corrente e multiplicar pela resistência, né? O I da fonte vezes a resistência interna. Né? A resistência interna nunca muda. Professor? Oi? Muda a potência ou não? Não, muda nada. Beleza, então. Não muda nada. Então, a V vai ser igual a 3 vezes 2, né? Vai dar os mesmos 6 volts. Tá? Então, só aplicar a lei de Ohm para fazer a conversão. O que vocês não podem errar é o seguinte: a fonte de tensão, sempre a resistência interna está em série, ó. Está em série. A fonte de corrente, sempre a resistência interna está em paralelo. Isso aqui, essa jogada aqui tem que ficar ligada. Tá? Em um circuito em série, em outro em paralelo. Ok? Tá aí? Beleza. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, conversão de fontes. Depois a gente vê uns exercícios aí que vocês fazem. Então, outro assunto aqui, que é a máxima transferência de potência. Máxima transferência de potência. O que é isso? É o máximo de potência que eu posso fornecer para uma determinada carga, um determinado resistor, um determinado componente. Como que é isso? Vamos aqui. Imaginar aqui um circuito aqui. Máxima transferência de potência. Então, da mesma forma, eu tenho... Vou fazer diferente aqui. Vamos supor que eu tenho uma fonte aqui de 60 volts, certo? E uma resistência interna aqui, ó, de 9 ohms. Certo? Então, qual o valor do resistor aqui que eu vou ligar a essa fonte? Vou colocar chamada de RL. Qual o valor desse resistor RL que eu posso colocar que ele vai consumir o máximo de potência que essa fonte pode me fornecer? Tá? Então, como que a gente pode chegar nessa conclusão? Ó, a corrente que vai circular aqui, vamos chamar de corrente I. Né? Então, para mim calcular a potência aqui no RL, né, cálculo da potência é V vezes I, ou V ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado. Né? Então, tem como eu calcular essa corrente I. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui. Ó. A corrente que a gente achar, a gente eleva ao quadrado e multiplica pelo valor de RL. Tá? Vai usar essa fórmula aqui. Então, vamos lá.
Vamos jogar uns valores aqui, ó. Vamos colocar que o RL vale 1 ohm, certo? IRL vale 1 ohm. Se o RL vale 1, aí aqui o R total aqui vai ser quanto? Está em série, vai se somar, né? 9 mais 1, 10. Então, para RL igual a 1, o meu R total vai ser igual a 10 ohms. A minha corrente vai ser o V dividido pelo R total. Então, vai ser 60 dividido por 10. Então, a corrente vai ser igual a 6 amperes. E aí, vamos calcular a potência que esse cara aqui vai consumir. Ó, então, P vai ser RL vezes I ao quadrado. Né? Então, será RL igual a 1 e o I ao quadrado é 6 elevado a 2. Então, 6 elevado a 2, 36 vezes 1, 36. Então, aqui, ó, se eu tiver essa fonte aqui e colocar uma carga de 1 ohm, essa carga vai consumir 36 watts. Ok? Professor? Oi. Então, boa noite primeiro. Boa noite. Agora, nesse caso aí, esses 36 watts seria a carga máxima consumida pela fonte? Não. Esses 36 watts é para uma carga de 1 ohm. Ah, então, tá, entendi. De 1 ohm. Tá? Então, vamos fazer mais aqui, ó. Vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos jogar aqui agora um RL de 6 ohms. Vamos ver quanto que vai dar. O R total vai ser 6 mais 9, né? 15. O R total vai ser igual a 15. Então, o I vai ser 60. 60 dividido por 15. 60 dividido por 15. Vai dar 4, né? 4 amperes. Perfeito. Aí, vamos calcular a potência. Vai ser 6, né? O RL é 6 vezes 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16. Vamos pegar a calculadora aqui. Quanto que dá aí, pessoal? 96. 96? Então, vai lá. 6 vezes 4 ao quadrado. É isso mesmo. 6 vezes 6 vezes 16. Não, é 96 mesmo. Quer dizer, 96. 96 watts, aí, ó. Esse aqui já vai consumir mais. Né? Muito bem. Agora vamos ver outro aqui. Vamos pegar aqui um RL de 16 ohms. 16 ohms. Então, olha lá, ó. Se eu colocar um RL de 16, o R total vai ser 16 mais 9. Então, o RL vai ser igual a 25. Então, o I vai ser V sobre R total, vai ser 60 dividido por 25. 60 dividido por 25. 2,4. 2,4 amperes. E aí a potência, ó, RL vezes I ao quadrado. Então vai ser 16 vezes 2,4 ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado vezes 16. 92,16. Caiu. Né? 92,16. É porque aumentou a resistência, né, professor? Oi? É porque aumentou a resistência? Não sei, ué. Vamos chegar lá, ó. Não, mas ó, aqui, ó. 1 ohm, eu tinha 36 watts.
Eu aumentei para 16, olha, aumentou para 92. Só que 6 ohms dá 96. Vamos colocar um valor maior. Vamos colocar 36 ohms. Vamos ver o que vai acontecer. RL igual a 36. Então, o R total vai ser 9 mais 36, 45, né? 45. Aí o I vai ser 60 dividido por 45, vai dar 1. 60 dividido por 45. 1,33. 1,33 ampere. A potência vai ser RL vezes I ao quadrado. RL 36, né? I ao quadrado, 1,3 ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado, vezes 36. 64, aí, caiu mais ainda, eu aumentei e caiu. E aí? Qual que é a máxima potência aí? Aumentou a resistência. A potência caiu, né? Ó. E aí, qual que é o valor máximo? Qual que é o melhor valor aqui para mim conseguir a máxima potência? Quanto menor a resistência, maior a potência. Não, quer ver? Ó, vamos colocar aqui, vamos pôr uma resistência aqui de 11 ohms. 11 ohms. Então, 11 mais 9, 20. Então, o R total vai ser 20. O I vai ser V sobre R total, 60 sobre 20, igual a 3, né? 3 amperes. Aí a potência vai ser o RL, 11, vezes a corrente ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, vai ser 3 ao quadrado é 9, né? 9 vezes 11, 99. Olha aí, ó. 11 já deu o máximo, né? Desses aqui. Então, pelo que a gente está vendo aqui, ó, o que, que a gente fez aqui, ó. O RL de 1 ohm consumiu a potência de 36. O RL de 6 consumiu a potência de 96. O RL de 11 consumiu 99. O RL de 16 consumiu 92,16. E o RL de 36 consumiu 64. Então, veja o seguinte, ó. Vendo que à medida que eu fui aumentando aqui o valor da resistência RL, a potência foi subindo, né? Aí até chegou no 11 aqui, chegou no 99. Aí depois eu fui aumentando mais ainda a resistência, a potência foi caindo, né? Então, existe um ponto aqui, ó, entre esses números, que eu consigo o máximo, a máxima transferência de potência. Vocês já viram falar do termo casamento de impedância, ou casamento de resistência? Eu ouvi falar, professor. Não. Vocês já viram, por exemplo, um aparelho de som, saída lá do alto-falante, que tem lá, normalmente tem assim, 5 volts e 4 ohms, 8 ohms. Alguém já viu isso? Sim, professor. Pois é. Aquela saída lá, ela indica essa fonte aqui, ó. Essa fonte aqui, de 60 volts, é como se fosse aquela saidinha lá para o alto-falante, né? De 5 volts, a resistência que tem ali, e esse RL é o alto-falante. Okay? Então, o melhor alto-falante que você deve ligar para consumir a máxima potência que o som pode fornecer é
casar as impedâncias, ou seja, casar as resistências. Então, a máxima transferência de potência aqui, ela vai ocorrer quando a gente tiver a resistência aqui da carga igual à resistência da fonte. Tá? Igual à resistência da fonte. Então, aqui, ó, se eu colocar aqui uma resistência de 9, né, casar as impedâncias, ó, RL igual a 9, o R total vai ser 18. A corrente vai ser 60 dividido por 18. Aqui dá 60 dividido por 18. 3,33. 3,33 amperes. Então, aí qual que vai ser a potência? O RL 9 vezes a corrente ao quadrado. 3,33 ao quadrado. Então, aí, ó, esse valor aí ao quadrado vezes 9. 100 watts. Então, esse aqui é o máximo que eu vou conseguir, ó. Estaria aqui, ó, 9, né? E aqui 100 watts. 100 watts aqui no meio, né? Então, eu vou aumentando aqui, eu começo do 1, eu vou aumentando. Quando eu chegar no valor igual, que é o 9, eu vou ter a máxima potência, 100 watts. Aí, a partir do 9, qualquer valor que eu colocar maior, a potência vai caindo. Então, esse aqui é o pico, é o máximo. Okay? Então, no caso aí do alto-falante, pessoal que gosta de som de carro, tem aqueles alto-falantes grandes, caro pra caramba, se lá na saída lá dos modos tiver indicando lá a saída de, sei lá, 8 ohms e 5 volts, você pode comprar o maior alto-falante do mundo, com, sei lá, 24 ohms ou resistência dele, que você não vai consumir a potência, você vai perder potência. Então, você tem que casar as impedâncias, você tem que colocar ali de uma forma que a resistência fique igual. Ficou claro aí para vocês, pessoal? Então, esse aqui é o casamento de impedância, né? O teorema da máxima transferência de potência. Já tive alguns alunos que até tem uma loja de som em Vicente Pires, de carro, som, essas coisas. Aí ele fazia professor, eu vou ligando lá os alto-falantes em série, em paralelo, vou ligando, até eu conseguir deixar do jeito que eu quero, ter a maior força, né, a maior potência. Eu falei, cara, basicamente você está fazendo associações para se aproximar da resistência da saída do módulo, né? E aí conseguir o máximo possível de potência. Mas do jeito que ele estava fazendo, ele nunca conseguia fazer corretamente, assim, igual o senhor está fazendo, hein? Ali era tentativa e erro, né? Ele ia deixar mais próximo, mas não tão melhor como assim, né? Mas assim, por exemplo, ó, você não precisa ter somente uma única carga aqui, ó, de 9 ohms, por exemplo, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, vamos supor aqui, pegar o mesmo exemplo aqui, ó. Eu tiver a fonte aqui de 60 e aqui 9 ohms de resistência interna. Se eu pegar e fizer essa ligação aqui, ó, vocês concordam que a gente vai conseguir aqui suprir a máxima potência? Sim, professor. Por quê? Porque ele está... É como se ele tivesse multiplicado por 2 aí, né? Não, mas aqui, ó, eu tenho 2 de 18 em paralelo, não é isso? Aqui, ó, 18 ohms e 18 ohms. Qual que vai ser o resultante aqui desse paralelo? Vai ser igual, professor. 9. Não. Aí vai ser, 18.
2 de 18 aqui em paralelo vai dar 9, não é isso? Vai dividir por 2, dá sim, 9. sim. Tá certo. Aí é a mesma coisa que esse aqui de cima. Ok? Então, se você fazer essa ligação aqui, você vai consumir a máxima potência com dois componentes. Mas aqui, ó... Alteraria se ele tivesse em série, né? Não, em série aí já era. Aí não vai consumir nada. Né? A potência vai ficar muito pequena. Mas nesse caso aqui, se colocar os dois em série, é como se fosse um de 36. Né? 18 mais 18 vai ficar em série, vai somar, né? Vai dar 36. Aí o de 36 a gente calculou aqui, ó. Dá 64 watts. Resumindo, então, professor, esses carros aí que os caras colocam som aí, se ele não fizer o cálculo certinho, ele tá tendo muito alto-falante para pouco som. Isso mesmo. Às vezes você gasta muito dinheiro, você tem que atentar essa questão de casamento e impedância. E não fizer o casamento. É o que mais acontece, Marlon. É o que mais acontece aí. Não, que o cara, você pega, não, eu vou comprar esse mais potente aqui e tal. Só que aí a resistência do alto-falante é 8 ohms e a saída do aparelho lá é 4 ohms. Então, ele vai perder. Vai funcionar? Vai. Mas, assim, um alto-falante de 4 ohms ia ter o mesmo resultado e é bem mais barato. Entendeu? Então, é importante a gente saber essas coisas aqui que não leva. Pode falar. A mesma coisa que você comprar um subwoofer, vamos dizer assim, um aparelho de home theater, né? Para ligar na televisão. Você tem que ver na televisão lá a quantidade de ônibus. Olha, eu não sei se o alto-falante era ligado direto na televisão. Um cabo coaxial, acho. Não. Óptico. Aí a saída lá do subwoofer lá que liga os alto-falantes. Aí na saída deles lá vai ter a resistência. Entendeu? Aí o alto-falante tem que casar aquela resistência. Se colocar um alto-falante diferente ali, não vai funcionar. Assim, vai funcionar, mas você não vai ter a máxima potência de som. Entendeu? Tranquilo, professor. Então isso aqui, ó, é a máxima transferência de potência. Tá? Então, todo o circuito, pessoal, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. Acho que hoje não dá para a gente ver, não, mas a gente vê nas outras aulas. Eu consigo resumir um circuito complexo em uma única fonte e um único resistor em série. É uma fonte de tensão e um resistor em série. Né? Então, é igual o exemplo que eu estou dando aí do aparelho de som. Né? Quando ele informa ali para você ali que tem uma saída ali de, sei lá, 12 volts e uma resistência de 4 ohms, é que todo aquele circuito eletrônico que tem ali dentro foi resumido a isso. Foi simplificado a isso. Tá? Então, a gente vai ver mais para frente aí, provavelmente na semana que vem, como que a gente faz isso. Tá? Eu transformar um circuito complexo em somente uma resistência e uma fonte de tensão, que aí simplifica o meu cálculo, né? Aí fica um circuitinho sério, simplifica as minhas análises. Ok? Podemos fazer o intervalo? Alguma dúvida? Podemos, professor. Então, beleza, irmão. Vamos... 8h25, vamos fazer 15 minutos aí de pausa. 8h25 a gente retorna aí. Beleza? Ok, professor. Beleza. Ok. Beleza. Tá, jóia. Beleza, professor. É bom que tome um banhozinho aqui. Vai lá. Parar aqui.